falarmos sobre o cloreto de sódio, obtido após a evaporação da água do mar. O cloreto de sódio, mais conhecido como sal de cozinha, é o sal que utilizamos em nosso dia a dia para salgar alimentos, preparos de forma artesanal, processados, ou seja, industrializados. Trata-se de uma substância que está presente também em diversos alimentos naturais consumidos por nós no nosso dia a dia, como frutas, verduras, legumes, sementes, etc. Nesta reportagem você conhecerá tudo sobre essa importante substância para o dia a dia do ser humano. Começando com a definição. O cloreto de sódio pertence à função inorgânica dos sais e é composto pela associação do cátion sódio, Na+, e o ânion cloreto, Cl-, por meio de uma ligação iônica. O cloreto de sódio é formado por dois elementos químicos, sódio e cloro. Sódio pertence à família dos metais, metais alcalinos, apresenta um elétron na camada valência, possui número atômico igual a 11. Cloro pertence à família dos halogênios. É um ametal, apresenta 7 elétrons na camada de valência. Apresentação da estrutura cristalina do cloreto de sódio. Características físicas. Ponto de fusão. O cloreto de sódio pode ser transformado do estado líquido para o estado sólido em uma temperatura de 801 graus Celsius. Ou seja, ponto de ebulição. O cloreto de sódio pode ser transformado do estado líquido para o estado gasoso em uma temperatura de 1475 graus Celsius. Agora, passando a palavra para Ana Carolina. Com vocês. Boa noite. Obrigada pela palavra, Isabela. Agora eu vou falar sobre a polaridade do cloreto de sódio. Por se tratar de uma substância originada por ligação iônica, ou seja, por ser um composto iônico, o cloreto de sódio é polar. Solubilidade em água. Podemos dissolver em 1 litro de água a 25 graus Celsius até 359 gramas de cloreto de sódio. Solubilidade em outros solventes. Como o cloreto de sódio é um composto polar, não pode ser dissolvido em nenhum solvente, de natureza polar como óleo. A densidade. A densidade do cloreto de sódio é de 2,165 gramas, sendo, portanto, mais denso que a água, que apresenta densidade igual a 1 grama por mililitro. A condutibilidade elétrica, por se tratar de um composto iônico, o cloreto de sódio é capaz de conduzir corrente elétrica apenas quando está em seu estado de fusão, ou seja, líquido, dissolvido em água. Formas de obtenção. O cloreto de sódio pode ser obtido de forma física ou de forma química. Obtenção de forma física. Cristalização fracionada. O cloreto de sódio é obtido pela evaporação das águas dos oceanos. Minas subterrâneas. É extraído em minas por meio de técnicas de mineração. Depósitos subterrâneos. É extraído em depósitos subterrâneos profundos por meio de dissolução em água. Dissolve o sal presente no depósito. E posterior bombeamento. Reação de neutralização. Outra forma de obtenção do cloreto de sódio, quimicamente, é por meio da reação de neutralização entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, na qual temos a formação de sal e água. Importância para o ser humano. O cloreto de sódio por si só não apresenta nenhuma função no organismo humano. Obtenção de forma química. Reação de síntese. A obtenção do cloreto de sódio pode ser realizada a partir da reação química de síntese. Substância simples origina uma substância composta entre o gás cloro e o sódio metálico. Importância para o ser humano. O cloreto de sódio, por si só, não apresenta nenhuma função no organismo humano, mas quando ele se dissocia dos cátions, sódio e ânions cloreto, cada um desses dois íons apresenta diversas funções importantes para o nosso organismo. Agora eu vou passar a palavra para a Isabela Serrano. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Ana. Agora eu irei citar algumas das funções mais importantes para o nosso organismo. Funções do cátion do sódio. Previne a coagulação sanguínea e combate a formação de cálculos renais e biliares. Participa da regulação dos líquidos corporais e participa da regulação da pressão arterial. As funções do ânion cloreto. Participação na formação e constituição do suco gástrico, que é o ácido clorídrico.
Participação na formação do suco pancreático. Prejuízos ao corpo humano. O consumismo em excesso do cloreto de sódio pode acarretar os seguintes prejuízos ao ser humano. Prejuízos provocados pelo excesso de cátions sódio no organismo. Aumento do tempo da cicatrização de feridas, aumento da incidência de cãibras, aumento da pressão arterial, sobrecarga dos rins, aumento da retenção de líquidos no organismo. Prejuízos provocados pelo excesso de ânions cloreto no organismo. Destruição da vitamina E, diminuição da produção do iodo no organismo. Outras aplicações. Além de ser utilizado para salgar os alimentos, o cloreto de sódio pode ser utilizado ainda nas seguintes situações: produção de shampoos, produção de papel, produção de hidróxido de sódio, produção de detergentes, produção de sabões, derretimento da neve em locais que sofrem com nevascas, produção de sódio metálico, produção de gás cloro e isotônicos para reposição eletrolítica corporal, em soluções descongestionantes nasais, produção do soro fisiológico e entre outras aplicações. Sulfato de cobre, um sal hidratado. Agora eu passo a palavra para a Giovana. Boa noite. Assim como mostram esses cristais de sal, todo composto iônico é formado por um conjunto de cátions e ânions que originam um aglomerado. A ligação iônica dá origem ao sal de cozinha. Ela é formada por íons positivos e por íons negativos. Formada a partir da união de cargas de sinais opostos, não tem como em si só o sal estragar. Porém, não tem como ele se decompor através da eletrolise. A eletrolise é uma reação de decomposição que ocorre pela passagem da eletricidade por um líquido iônico. Ao passar pela corrente elétrica, pelo sal de cozinha ou cloreto de sódio fundido, por exemplo, forma-se um sódio metálico e o gás